Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Oh, quão lindo este nome é, oh, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo este nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo este nome é, nome de Jesus. Que bênção, a paz do Senhor Jesus, queridos. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Jovem, seu programa semanal com temas que servem para edificação espiritual, proveito musical e crescimento intelectual sobre a atualidade. E esta semana vamos falar sobre fé na era do relativismo. O que é o relativismo? Será que a verdade depende de quem vê? Aquela frase que diz, se aquilo que te faz feliz é bom, é bíblica ou não? E será que o relativismo se sustenta bíblica e filosoficamente? Lembrando que estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais do YouTube e EADPE Live e Rede Brasil Oficial. Aproveite este momento para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esqueça do sininho para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E também não esqueça de fazer a divulgação em massa do Espaço Jovem em todas as suas redes sociais. Você também pode mandar a sua mensagem, sugestões de temas e vídeos para o nosso WhatsApp, que vai aparecer aí no rodapé do seu vídeo. E já apresentando os nossos convidados de hoje, estamos recebendo o presbítero André Santos. É uma honra tê-lo conosco, a paz do Senhor. Amém, irmão Manassés, paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo esta noite, paz do Senhor a todos os jovens. Queremos agradecer a Deus, a oportunidade de estarmos aqui, o nosso pastor, também a oportunidade de estarmos aqui. Eu fico sempre feliz de estar aqui no Espaço Jovem e voltar mais dessa vez é muito gratificante. Amém? Que bênção. E também com o jovem Hilson Joás, paz do Senhor, Hilson. Paz do Senhor, irmão Manassés, é um prazer estar aqui. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, também a Rede Brasil, de estar aqui com nossos telespectadores, de estar aqui com nossos jovens, com o nosso presbítero André, para estar no Espaço Jovem, pela graça de Deus. E agradeço a nosso pastor e também a nosso coordenador pela oportunidade. Amém. Bom, como já dissemos, o nosso tema de hoje falando sobre o relativismo, creio que todo mundo pelo menos já ouviu falar, Relativismo, vocês aqui já ouviram falar sobre isso, certamente já estudamos um pouco na escola dominical, mas hoje vamos ampliar ainda mais este tema com o nosso presbítero André Santos. O que é relativismo e o que essa filosofia de vida ela prega, presbítero André? Amém, irmão Manassés. Só foi bem direto, Mas é bênção. Olha, o relativismo, ele é, de uma maneira geral, um conjunto, sendo bem sucinto para o início da conversa da gente, ele é um conjunto de ideias, de pensamentos, que preconizam, que pensam, inicialmente, e não existe um conceito ou uma linha de raciocínio única para definir ou dar ou conceituar qualquer coisa que seja, o que quer que seja dentro da realidade da gente. Então, para início de conversa, o relativismo, ele de fato relativiza as coisas, Ele coloca sobre diversas perspectivas, sobre diversos prismas, determinados conceitos, determinadas ideias, determinadas características que regem a sociedade, que regem o conhecimento, que regem o saber. Então, o relativismo, ele tem por característica principal isso, mostrar, trazer à tona, e isso, claro, eu tô dando o conceito a partir da visão relativista, pelo menos inicialmente. Então, ele é trazer à tona as diversas ideias, as diversas visões que existem sobre o mesmo objeto, por exemplo, sobre o mesmo raciocínio. Então, em relação a alguma verdade que se esteja afirmando, pelo que eu entendo, o relativismo ele não vai dizer todas as visões são válidas, ele vai dizer todas as visões são válidas e verdadeiras. Perfeito. Não é isso? Exatamente. É uma premissa filosófica que dá a ideia de que tudo pode ser uma verdade, tudo pode ser... Depende, claro, de como você vai, de onde você esteja olhando, do olhar
que você esteja lançando, né, sobre a situação. Isso, ele vai falar de certas perspectivas, mas ele vai dizer, por exemplo, que se alguém acredita que um triângulo é um quadrado, a gente não tem nenhum motivo filosófico para dizer essa pessoa está errada, isso daqui é um triângulo, ou não é isso? Perfeito, exatamente. É uma visão, até certo ponto, a gente vai chegar nisso, é claro, a gente vai discutir sobre isso hoje, mas é uma visão que até certo ponto, ela, em seu aspecto final, no final da argumentação, a gente vai acabar lidando com determinados absurdos. Então, vamos supor que o indivíduo ele seja um relativista, ele tenha essa ideia na mente dele. Se ele acha que nessa cultura, por exemplo aqui, para mim, a cadeira é cadeira, irmão Manassés. Mas para o senhor, lá em Jaboatão, né? Pode ser que cadeira não seja cadeira, só um exemplo, é claro, né? Ilustrando, né? Pode ser que cadeira não seja cadeira seja escada. E essa questão da relativização do objeto, do conceito, ela é tão forte que isso vai ser levado em conta, de fato. E aí você pode me perguntar, você que está nos assistindo aqui, né, Rilson, hoje à noite, você pode estar nos perguntando, né, ora, isso é possível, né? É possível pensar dessa forma? Eu não sei se é possível conviver com isso toda a sua vida, mas que é possível, que existem pessoas que de fato pensam desta forma, relativizando, e de uma maneira geral relativizam conceitos de moral, relativizam conceitos de lei, não é? Relativizam conceitos sobre o que é certo e sobre o que é errado. É engraçado, porque esses exemplos que a gente citou geralmente não são ressaltados, porque esse é a finalização da argumentação. A argumentação vai levar necessariamente a isso, né? Vai levar em determinado absurdo. Agora, geralmente se utiliza o relativismo para poder relativizar conceitos morais, verdades absolutas, né? Isso. Verdades que são colocadas como unânimes, né? Isso. E aí a ideia, e é uma palavra que acho que muita gente deve ter ouvido hoje, talvez você já tenha ouvido falar também, quem está nos assistindo, certamente você deve ter ouvido falar dessa palavra, é desconstrução. A desconstrução, hoje em dia, ela está necessariamente atrelada a uma construção relativista. Perceba nesse aspecto aí determinada contradição. Não é isso? E ele convive com a contradição. Relativismo é uma corrente filosófica que convive com a contradição. Isso. Isso é inconcebível, mas ele de fato convive. Então, a desconstrução é um mote, é uma linha de raciocínio utilizada hoje em dia na sociedade, na realidade da gente. Todo mundo já ouviu falar disso aqui, né? Todo mundo já ouviu falar dessa ideia de desconstrução. Vamos desconstruir a vivência cristã, filosófica, ocidental. Hoje se atinge muita família, né? Desconstruir essa ideia de família. Perfeito. Não, a família não tem um conceito só. Não é engessado. Ela é destrinchada, existem vários tipos de família. Isso, claro, eu estou dizendo como eles falam, né? Não que nós pensemos ou acreditemos nisso, até porque daqui a pouco a gente já vai lançar o contra-argumento. Exatamente. Né? Mas é basicamente isso, não é isso? Isso. Eles partem da ideia de que, já que todas as coisas elas são baseadas em perspectivas, tudo é, na definição deles, construção social. Perfeito. E se todas as coisas, seja família, seja o conceito do que é o ser humano, seja o que é a instituição do Estado, seja o que é a instituição da igreja, eles vão dizer, tudo isso tem o toque do ser humano, então é construção social. E se é construção social, nosso papel como iluminados que vimos isso, que é uma construção social, é desconstruir socialmente para criar uma nova sociedade. Mas a partir disso, como o senhor estava dizendo, ele entra em uma certa contradição, porque ele quer simplesmente substituir aquilo que era tido como certo para substituir por alguma coisa nova que vai virar um novo certo. Que ele considera certo. Isso. Então, vai virar uma nova construção baseada na desconstrução. Exatamente. Que mundo, né? Que mundo. Estamos vivendo o que Paulo chama de tempos trabalhosos. Isso. Tempos trabalhosos. Daí que a gente precisa entender esse tipo de teoria, de filosofia, para poder argumentar direito, argumentar racionalmente, né, em favor da nossa fé. É claro, em favor da nossa fé. Esse processo de desconstrução e esse processo do relativismo, na realidade, dentro da sociedade, ele vai esbarrar todo momento
com contradições. E para ele faz sentido conviver com essas contradições, só que dentro de uma premissa, já falando filosófica, a contradição, ela não subsiste. Se uma proposição, se eu falo algo e este algo é contraditório, é muito provável que isso que eu estou falando não seja verdadeiro. Exatamente. Né? É muito provável que isso que eu esteja falando não é verdadeiro. Isso é um pensamento, eu não vou usar senso comum para dizer que é dessa forma, mas, ora, é um pensamento básico. Isso. A gente consegue raciocinar isso sem precisar ter terminado um doutorado em filosofia. De que, ora, se eu lancei uma proposição e ela é contraditória, é óbvio que ela vai se desmoronar eventualmente. Isso. Né? É óbvio que ela vai se desmoronar eventualmente. É o que é conhecido na filosofia como o princípio da não contradição. Perfeito. Quando existem duas afirmações, e essas afirmações, elas vão de encontro uma com a outra, só existem 3 possibilidades. Ou uma delas está certa, na verdade 2 possibilidades. Ou uma delas está certa e a outra errada, já que as duas são contraditórias, ou as duas estão erradas. Perfeito. E existe uma terceira possibilidade de que essas duas, elas não estão indo de encontro. É a pessoa que está vendo aquilo que acha que está indo de encontro. Então, só 3 possibilidades. Ou aquelas duas verdades, elas não são contraditórias, ou se elas são contraditórias em sua essência, ou uma é verdadeira, ou as duas são falsas. A gente não pode sair disso. Exato. Eu acredito que o relativista, ele é mais ou menos como aquela pessoa que chega na casa do amigo, não gosta de determinada comida, só que para não dizer na frente do amigo e da mãe que ele não gosta, ele termina comendo. Ele termina dizendo tudo é válido, mas não é assim que a vida funciona. A gente não pode viver de contradição, a gente não pode estar ao mesmo tempo afirmando duas coisas que sejam contraditórias, porque um dia aquela verdade vai sair à tona. E a gente vê isso em diversas histórias bíblicas. Uma história bíblica que me vem à mente agora é o caso das 2 mães que vão apelar a Salomão. Naquele caso, em que as duas diziam que o filho que estava vivo era delas. O que é que o relativista poderia dizer naquela situação? São 2 perspectivas diferentes. E as duas estão dizendo a verdade. Isso, e as duas estão dizendo a verdade. A gente não tem nenhum motivo para suspeitar que as duas estão mentindo. Mas, dentro da realidade, dentro dos aspectos do que a gente convive na vida, a gente sabe que só uma poderia estar falando a verdade. Perfeito, exatamente. E Salomão entendia aquilo. E veja como é interessante. É aquela velha máxima. Na prática, a teoria é diferente. Na prática, a teoria é diferente. Por quê? Um exemplo básico. Eu tenho um filho de 2 anos de idade, irmão Ansel. Sabe, criança de 2 anos de idade gosta de brincar com bloco. E aí, veja, ele tem aquele negocinho de montar que ele coloca o bloco dentro das suas formas específicas. Ele vai no início, ele tenta encaixar o triângulo no quadrado. Ele vai conseguir encaixar o triângulo no quadrado? Ele não vai conseguir encaixar o triângulo no quadrado. Até ele chegar à conclusão de que o triângulo vai no triângulo, na forma lá do triângulo. E aí ele pega o quadrado e tenta encaixar no círculo. Ele consegue encaixar no círculo? De jeito nenhum. É óbvio que não. Então ele vai... Partindo desse princípio, que parece um princípio físico universal, parece um princípio, uma lei universal colocada, posta, que, claro, eu posso denominar aqui como aquele que criou todo o universo que colocou, que foi Deus, né? Essa lei universal que segue esse princípio de uma verdade, ela de fato é uma proposição, se ela é verdadeira, ela não entra em contradição, né? Eu posso pensar dessa forma, então, que o relativismo, ele não encontra solução, né? Ele não encontra solução em si. Ele se vê cercado de uma série de conceitos que ele não consegue lidar bem com eles. Parece aquela máxima de Juízes, cada um fazia o que era bom aos seus olhos. Perfeito. Eu vou seguir meu caminho e acabou. Esse texto que o senhor acabou de citar é um texto que exemplifica a tendência na realidade da sociedade, a tendência humana pós-queda, pós-pecado, já lançando uma luz sobre isso aqui na realidade, né? Que a gente tinha combinado deixar pro final, né? Mas vamos deixar agora. Excelente. Já lançando uma luz sobre isso, é que a tendência da humanidade é caminhar para um relativismo que justifique o seu erro. Veja que Adão fez isso. Adão fez isso.
Adão, o que é que Adão fez? Você que está em casa nos assistindo. O que é que Adão fez? Adão foi lá e pecou, errou, falhou, né? E aí, imediatamente, em vez dele chamar pelo Deus que caminhava com ele todos os dias no Jardim do Éden, que já que eles conversavam tanto, né, ele poderia ter chamado o Deus que criou ele e que conversava tanto com ele. E que havia criado a regra e que era o relacionamento mais próximo e mais perfeito que ele tinha. Exatamente. Aí o que é que ele faz nesse processo? Ele se esconde primeiramente, né? Quando Deus chama ele, ele pega e se esconde. Isso. E quando ele se esconde, que Deus pergunta, o que é que estás fazendo aí? Ele disse, eu vi que eu estava nu e eu tive vergonha e eu me escondi. Disse, quem foi que falou pra você que você estava nu? Disse, não, a serpente. E aí começa a história, desenrolar a história. Disse, quem foi que deu, por que você comeu do fruto proibido? Aí ele pega e diz, a mulher que tu me deste, ela... Adão tá lançando culpa sobre duas pessoas. Sobre duas pessoas. Ele tá lançando culpa sobre a mulher. E quando ele diz a mulher que tu me deste, ele está lançando, por último, no fim, a culpa sobre Deus. Então, a humanidade, através do pecado, o pecado tem a tendência de relativizar as coisas, né? Então, o relativismo, ele é uma corrente filosófica, né, que traz diversos conceitos, muitas vezes contraditórios, para dentro de um olhar sobre um objeto ou sobre algo que é vivenciado dentro de sociedade. Né? Eu acho que a melhor conclusão para o relativismo é que ele não segue um conceito só, ele segue vários conceitos. É o pluralismo de ideias. Aí a gente vai encontrar como diversas nomenclaturas, né? Pluralismo de ideias, desconstrução, pós-modernismo. Pós-modernismo, exatamente. Alguns vão chamar a era em que vivemos de uma era relativista pós-moderna. Isso. Não é? Que é justamente isso que essa era pensa, né? Entende. Que a gente vive dentro de não mais de um conceito só, não mais de um conceito absoluto. Né? É o não absoluto. Né? Isso vai ter início, isso vai se fundamentar lá atrás, lá no passado, né? Com filósofos como David Hume, que vai ser um ceticista, né? Isso. Ele é um cético. Isso. E ele vai trabalhar em cima da dúvida, do questionamento. Ele vai sair criticando uma série de proposições ao redor dele e essa crítica a uma série de proposições é baseada na dúvida. Então, Hume ele vai trabalhar de maneira construtiva em cima dessa dúvida. Isso. Né? Aí vão surgir outros filósofos nesse contexto, né? Passando a história, Descartes, dentre outros, né? Isso, e é interessante sobre Hume, que Hume ele vai partir da dúvida, assim como o Descartes, não é isso? Vai partir da dúvida e o momento em que ele chega a fazer isso, a realizar isso, a partir da dúvida para poder criar a filosofia dele, ele vai chegar num ponto em que ele vai dizer: agora eu não consigo ter certeza de mais nada. Eu não consigo ter certeza nem sequer mais que existe alguma coisa fora eu. Perfeito. E ele é o pai de uma ideia que se chama na psicologia de solipsismo, que a pessoa ela chega a acreditar que não existe mais nada além dela mesma. Exato. Porque tudo que ela vê, ela não sabe que é real mais. Então, o relativismo, partir da dúvida para poder chegar na realidade, é o caminho contrário do que se deve fazer. Você deve primeiro pegar aquilo que você sabe, aquilo que você tem certeza, e a partir daí fazer a construção do seu conhecimento. Perfeito, não é isso? Plenamente. Inclusive, o solipsismo ficou utilizado um termo para um transtorno psicológico. Isso, né? Exatamente. O pior é isso. O pior é que a construção filosófica deles dá origem, ou daria origem, assim, entre aspas, a um transtorno psicológico. Veja que aqui só de ouvir isso falar aqui, a gente já fica meio fora de si. É um negócio estranho, complicadíssimo. Imagina. O ponto de alguém imaginar é o mesmo que alguém que imagina que existe de fato um amigo imaginário do lado dele. Mas isso é quando a sociedade ela tira Deus, o que sobra é isso, né? É loucura. Exatamente. É o que diz Eclesiastes, né, Salomão, dizendo: abaixo do sol, sem Deus, é tudo vazio. Fica esse oco e essa loucura, né? Mas o que nos preocupa, presbítero, o jovem Hilson, é essa juventude. Está aqui com a gente a banda da Área 15, Cavaleiro, né? O apresentador é novato, vão me perdoando, era para eu apresentar já no começo do programa. Deus abençoe vocês, cantam bonito para Jesus. Mas como o relativismo atinge a vida do jovem dentro
E fora da igreja também, né? Faculdade, universidade também tem muito disso aí. Aí essa pergunta, É complicado. Essa pergunta é excelente, né? Porque ela tem uma implicação direta. Essa vivência, e aí vocês, mais do que ninguém, a gente, vou me incluir também, dentro da universidade, né? A gente vivencia isso, assim, quase que cotidianamente. Eu não sei vocês, mas assim, eu tive uma experiência dentro da universidade de questionamentos constantes sobre a minha fé e sobre a veracidade dela. E se essa veracidade correspondia, de fato, ao absoluto que o cristianismo atende, né? Ao absoluto que o cristianismo atende. Então, ela influi diretamente, porque esse posicionamento de sair desconstruindo todas as verdades possíveis e imagináveis que existem ao seu redor, ele leva, em última instância, a questionar determinados conceitos que abalizam a sua fé. Então, se tudo é questionável, se tudo é relativo, se tudo é passível de desconstrução, por que não o cristianismo não seria? Porque o cristianismo não seria passivo dessa desconstrução. Principalmente numa sociedade que ela tem o cristianismo como um certa animosidade em relação à nossa fé. Exatamente. Então, por que não se utilizar desse relativismo teórico para atacar o cristianismo? Exato. A gente é atacado de todas as formas, né? De todos os jeitos e em todas as circunstâncias. Mas como Rilson falou, por que não se utilizar desse conceito para atacar o cristianismo e aí desconstruir a ideia cristã? Segura aí esse pensamento, que não é filosófico apenas, mas é bíblico. Eu queria chamar a banda, presbítero, para louvar o Senhor Jesus nesse momento e depois do intervalo, depois a gente volta falando sobre o relativismo. Criador.
Que bênção! E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar a nossa transmissão nos canais YouTube e EADP Live e Rede Brasil Oficial. E não deixe de curtir e compartilhar. Estamos conversando hoje sobre o tema A Fé na Era do Relativismo. Conosco está o presbítero André Santos e o jovem Rilson Joás. E vamos dar prosseguimento aqui à nossa conversa, o nosso bate-papo. O senhor falou, que o relativismo ele afeta todas as áreas, presbítero. É verdade, irmão Manassés. Então, assim, só recobrando o que a gente vinha falando, de que o relativismo ele é uma corrente filosófica que desconstrói, tem por intuito, dar múltiplos saberes a um conceito só, ou a diversos conceitos na realidade, Então, isso afeta tudo e afeta a gente como crente. Vai afetar a gente como crente. Por quê? Porque já existe, como dissemos no bloco passado, já existe uma propensão ao ataque da fé cristã e a ideia de desconstrução ela vai afetar as verdades que a gente afirma serem universais, serem indo de encontro justamente àquilo que o relativismo preconiza. Ou seja, de pluralizar todas as ideias, a gente diz ao contrário, a gente diz, não existe essa pluralidade de ideias, só existe, aliás, existem diversas ideias, mas só existe uma verdadeira, só existe uma que é de fato verdade, que é de fato algo que a gente pode crer, algo que a gente pode manifestar nesse sentido, E aí, é justamente aí onde a gente encontra uma dificuldade muito grande, principalmente dentro das universidades. Porque o princípio do relativismo, de pluralizar, de desconstruir, é passado como uma verdade. Por incrível que pareça, por mais contraditório que seja, é passado como uma verdade. Já é uma premissa básica, é como se todo mundo acreditasse naquele ponto, não existe nenhum outro ponto de crítica. Virou dogma. Virou dogma. Isso. Virou dogma. Por quê? Porque se eu não tenho espaço, espaço para discussão, se eu não tenho espaço para apresentar o meu ponto de vista nessa pluralidade de ideias, porque só o cristianismo não tem. Porque só a verdade da fé cristã ela apresenta. É porque tem a ideia de uma verdade absoluta. Essa minha verdade absoluta ela não pode conviver, ela não pode entrar em pauta junto com as outras, porque nem em pauta é colocado. E se existe algum professor universitário nos assistindo ou alguém dentro da universidade, você há de convir que isso é uma verdade. Ainda que você não acredite naquilo que estamos falando, mas você há de convir que isso é uma verdade. De que, de fato, se você for analisar a grosso modo, analisar ipsiliteris o que acontece dentro da universidade, é isso. É você não ter espaço para... E aí o que é que acontece? Você convive com isso. O comodismo, e aí eu quero entrar dentro de uma palavra bíblica, Quero aproveitar o espaço para entrar dentro desse contexto bíblico, uma palavra de exortação nesse sentido, O comodismo faz com que você, essa palavra vai para quem sabe, você que está nos assistindo nesse instante, está nos vendo e está dizendo, irmão André, eu realmente passo por esse tipo de coisa dentro da universidade. O comodismo, o caminho mais fácil faz com que você queira se adaptar. Porque se todo mundo prega a desconstrução, os valores plurais e não existe um valor fixo, Qual é o mais fácil para mim? Me firmar e manter meu posicionamento dizendo não, dizendo sim, existe um valor absoluto e este valor é o bíblico, é o mostrado pela verdade da palavra. Ou é mais fácil eu me moldar ao contexto? Eu me moldar, todo mundo pluraliza. Isso é aquele conceito do Bauman, de sociedade líquida. Perfeito, perfeito. E a igreja parece que muitos que se dizem cristãos vai se adequar àquilo ali. Eu vou me moldar aqui para me encaixar, Indo de encontro à palavra que diz, não vos amoldeis. Exatamente. Com a forma deste mundo. Exatamente. Então, fica mais fácil eu sair desconstruindo, eu sair relativizando conceitos de pecado, eu sair desconstruindo o que os meus pais me ensinaram por costumes que me levam a uma boa moral, a uma boa... não, o que é moral? Não vai ter moral. Moral é uma coisa relativa e tudo mais. E aí começa. E essa relativização ela vai tomando conta, porque o relativismo ele tem uma coisa que a gente não falou, Rios.
ele gente, ele é sedutor por causa disso. Porque ele amolda todo mundo. Ah, eu sou crente, mas eu convivo com a mentira. Ah, eu sou crente, mas eu convivo com o erro. Tem que ser cabeça aberta. Tem que ser cabeça aberta. Tá entendendo como é que isso influencia aos poucos, paulatinamente, na nossa vivência cristã? Aí termina que todo mundo vai se amoldando a essa ideia e ninguém termina sendo uma pessoa autêntica aos seus valores. Perfeito. E o irmão Manassés agora falou de que essa ideia de ser muito mente aberta, esse tipo de coisa, tem um escritor cristão que dá um conselho aos seus leitores, que ele diz: não seja tão cabeça aberta que seu cérebro termine caindo no meio do processo. Pronto, é exatamente isso. Então, o relativismo, com essa preconização, ele vai ser sedutor. E qual é a principal sedução dele? Seja você, antes de aderir a uma ideia, você dizer: não, mas será que é tudo isso mesmo? Que é o que Adão e Eva pensaram, né? Será que é tudo isso mesmo a gente comer essa maçã? Será que é tudo isso mesmo a gente se adequar a esse pensamento do mundo? Mas às vezes ele surge também como consequência do pecado. Pequei, não sei como é que eu vou voltar para a igreja. Será que é melhor voltar para a igreja agora? Será que eu vou lá, peço perdão diante dos irmãos? Tenho vergonha? Então a pessoa vai tentando buscar algum tipo de ideia, e a ideia mais fácil que se encontra em qualquer lugar, preconizado na universidade, preconizado na televisão, preconizado na rádio, que a pessoa vai escutando ali todo dia, é o quê? Não, a verdade é relativa, esqueça, isso daí é coisa dos seus pais. Perfeito. E porque é dos nossos pais a gente tem que descartar fora? Exato. Se uma coisa ela é verdadeira naquela época, ela continua sendo verdadeira nos dias de hoje. Interessante, não existe Wilson, motivo para abandonar. e a banda aqui que está conosco. Eu acho que vocês lembram uma das primeiras frases, voltando lá para o Éden, do que o diabo falou para a mulher, vocês lembram? Como é que ele chega? É verdade. É verdade. É verdade. Excelente que Deus lembrança. disse, não é? Excelente detalhe. Ele Já vai perguntar. incutindo no relativismo, né? Não é assim, né? Perfeito. A gente foi tratar de fazer a origem histórica, mas biblicamente já está posto. Veja, isso daí, e aí eu aponto para quem está nos assistindo em casa, não deixa a sua fé ser minada por isso. Não deixa a sua fé ser solapada por esse tipo de... Não é porque o seu professor da universidade ele tem um conhecimento muito grande que necessariamente tudo que ele está falando é verdade. Me permita questionar nesse ponto, e não estamos fazendo aqui uma apologia ao não conhecimento, ou uma apologia a deixar de lado a ciência e tudo mais. Não é isso que estamos fazendo. Mas, ora, aquilo que é colocado filosoficamente por ele é passível de crítica, é passível de questionamento. Você não precisa engolir goela abaixo, me permite utilizar essa expressão até um pouco mais forte, para ser direto e incisivo com quem está nos assistindo. Você não precisa engolir tudo que está sendo falado. E nem tudo que está sendo falado lá é verdade. Não é? Um ataque à sua fé é um ataque vindo do inimigo. É um ataque vindo do inimigo. Todo ataque à fé é um ataque vindo do inimigo, querendo ou não. Parta ele da filosofia, parta ele da ciência, parta ele do senso comum. Qualquer tipo de ataque é um ataque vindo diretamente das fortalezas do inferno. E eu queria dizer para quem está nos assistindo, já nesse instante, que em nome de Jesus, não deixe o inimigo dominar a sua mente. Não deixe que o inimigo faça cativa a sua mente e você saia relativizando o pecado. Se você errou, tem perdão para o seu pecado. Agora, saiba que pecado é pecado. Pecado foi pecado no passado, vai ser pecado agora e vai continuar sendo pecado. Não é? O erro é erro lá, é erro aqui, o erro é aqui no Brasil. Se é errado, se é pecado aqui no Brasil, é pecado na África, é pecado na China, é pecado na Austrália. Não existe relativização para esse processo. E o Espírito Santo de Deus, ele quer restaurar a tua vida. É isso que ele quer. Ele quer restaurar a tua história. Ele quer restaurar a tua trajetória. Não deixe que a relativização, que você ficar arrumando de justificativas, desculpas para o seu erro. Não é assim. Não faça isso, né? Volte para Cristo,
que é o que pode te restaurar, que é o que pode restaurar a tua vida e colocar unidade. Porque tem muita gente se perdendo por causa disso. E aí o indivíduo começa a relativizar e começa a entrar em um processo de vazio existencial porque ele não encontra mais resposta para nada. Ora, se tudo é relativo, não existe mais resposta. Não existe mais resposta para nada. É o que... aí ele começa a seguir a linha de raciocínio de teóricos como Sartre, Bertrand Russell, não é? E que vão dizer de que a vida, ela não tem sentido, a existência humana não tem sentido. Isso. Ela não faz jus a nada, não é? Então, é esse tipo de pensamento que vai culminar no que essa construção histórica que a gente fez, irmão Manassés, para o pessoal de casa, para todo mundo que está ao nosso redor, perceber de que o que a gente vive hoje por relativismo, ele vem sendo um construto desde épocas de períodos passados. Verdade. Que vão minando a fé, que vão questionando, que vão... sendo céticos referente à experiência que a gente tem. Isso. E hoje a gente tem isso dentro da sociedade. Uma sociedade parece uma sopa de letrinhas, né? Toda embaralhada, toda misturada, sem nada que você possa se agarrar, nada que você possa... Uma sociedade líquida, como disse o Manassés, não foi isso? Utilizando o termo de Bauman, né? Isso, utilizando o termo de Bauman. E eu acredito que o jovem cristão não tem motivo nenhum para ter medo do relativismo. Não. Primeiro motivo para não ter medo do relativismo, o relativismo, ele é falso por si só. Perfeito. Ele é autocontraditório. Segundo motivo é que o relativismo, apesar de preconizar de que ele é uma visão mais aberta a todo mundo, no final, quem não se adequa à visão de mundo relativista termina escanteado. Então termina sendo daquela forma, né? A intolerância de uma suposta tolerância. Perfeito. Se você não se adequa a nós, você vai ser expulso. E o senhor citou agora o exemplo de Sartre, por exemplo, de que ele também dizia: a vida não tem sentido, a gente não pode dizer se o homem realmente tem um sentido último, a gente simplesmente tem que negar todo tipo de verdade. Mas Sartre estava lá, lutando por causas políticas, apoiando políticos na época dele. Perfeito. Se não tem sentido, o que é que o senhor está fazendo apoiando essa causa? O discurso e a prática, né, se choca, né? Se chocam totalmente. É aquilo que a gente falou, na prática... A teoria é diferente com o relativismo, né? Isso. Se chocam totalmente e o jovem cristão, irmão Manassés, presbítero, jovens, a gente precisa lembrar de que nós seguimos a fé de alguém que é em pessoa a própria verdade. Jesus Cristo é a verdade encarnada e a maneira em que ele se apresenta a nós é como verdade, é como logos, é como a consumação de tudo aquilo que a razão humana, quando Pedro utiliza esse termo, o logos divino, que é traduzido para nossas Bíblias como verbo, ele está falando do quê? Ele está falando de uma ideia que existia já naquele público que ele estava atingindo, de que existia uma razão por trás de tudo. E quem é que ele apresenta como a razão por trás de tudo? Jesus Cristo, homem encarnado e Deus eterno. Exato, isso. Então, só pegando o gancho daquilo que você vinha falando, né, e em 8:32 de João, né, a gente vê descrito ali a maior verdade sobre a própria verdade, isso. Não é? Que é João 8:32, que a gente conhece tão bem, assim, a gente utiliza nos evangelismos e tudo mais, não é? Que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No singular, não é isso? Exatamente, no singular, um artigo definido. Então, ele está mostrando que é uma verdade só. Ele não abre espaço para outras, não existe espaço para outras. Então, essa construção que a gente pensa de Cristo sendo o centro de tudo, ela é real. Ela é real. E como você pode até me perguntar, olha, como é que eu sei que é essa a verdade das verdades em meio a tantas afirmações, né? Eu gosto muito da ideia de experiência pessoal, né? Claro que existem outros argumentos filosóficos, mas assim, o cristianismo, ele responde a esses anseios humanos de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira absoluta, sem partir para subterfúgio. Né? O cristianismo, ele tem essa característica, ele vai responder de onde vim para onde vou. O filósofo, existe um filósofo cristão, não é?
apologeta, que ele diz que o cristianismo responde a pelo menos 4 verdades, né? Origem, destino, moralidade e significado. A origem de onde a gente veio, né? E a gente sabe que foi Deus quem criou a gente. Moralidade, porque a gente sabe que Deus instituiu o processo pra gente, um padrão pra gente seguir, né? Origem, moralidade, destino, né? Pra onde a gente vai, pra onde eu vou no final da minha vida? O cristianismo responde. E responde de maneira muito clara e taxativa. Só existem 2 caminhos, céu e inferno, né? Quem escolher a Cristo vai pro céu, quem não escolher vai pro inferno. E por fim, significado, que ele dá toda uma construção de essência para a vida. O cristianismo dá isso, emprega isso pro indivíduo que crê nele. Então veja, o relativismo não tem nada disso que eu expliquei aqui agora, que eu acabei de mencionar. Ele não se prende a isso, né? Não existe uma realidade em relação a isso. E o cristianismo ele é tão poderoso e ele entra tão profundamente que ele responde a mesma questão que o relativismo quer responder, mas não consegue, que é a questão de como distinguir verdade. O cristianismo vai dizer o quê? Existe uma realidade criada por Deus. Essa realidade deve ser aceita por a gente como dádiva, como um presente. E dentro dessa realidade, o ser humano, sendo limitado, não vai ser capaz de saber todas as coisas ao mesmo tempo. Isso vai ser um limitador para ele saber tudo instantaneamente. Mas também existe outro problema dentro do ser humano, que é o pecado. E o pecado é que atinge principalmente no momento da gente julgar o que é real ou não. Perfeito. Porque no momento que a gente decide qual o significado último de nossa vida, o que vai fazer a gente dizer que aquilo vai ser o que a gente aceita é a nossa devoção a alguma coisa. Se a gente não tem Deus naquele lugar, a gente vai colocar algum ídolo. E um ídolo não precisa ser uma divindade. Um ídolo pode ser simplesmente a razão, pode ser simplesmente uma ideologia, como a gente estava citando de alguns filósofos que descartaram o sentido, mas abraçaram a ideologia como se fosse uma religião, como muitos fazem também, e o cristianismo vai responder a isso. Vai responder a pergunta que o próprio relativismo tenta responder, e o cristianismo não vai dizer, meu filho, vai ser fácil. Ele vai dizer o quê? O fardo é leve, entregue as suas cargas a Cristo. Mas é um fardo. E vai ter o fardo. Não, vai ter o fardo de qualquer maneira. Mas vai ser mais suave, Exato. Porque nós não estamos sozinhos em nenhum momento dessa caminhada. Nós temos uma pergunta aqui dos jovens. É o jovem? Ayrton. Ayrton. Tem uma pergunta aqui para fazer ao presbítero. Hilson, o relativismo também atinge, de certa forma, o que se ensina nas escolas e universidades? Isso. Com toda certeza. A gente não tem dúvida de que o relativismo vai atingir escolas e universidades, porque, como a gente havia explicado desde o primeiro bloco, a gente tem essas ideias entrando no mundo teórico e se adaptando de diversas maneiras. E o que é que aconteceu principalmente após as 2 guerras mundiais? Os filósofos e pensadores, principalmente da Europa, eles se sentiram culpados daquele terror que eles causaram ao mundo. Tá vendo como a gente não pode separar a teoria do sentimento que a gente tem? Eles vão criar uma filosofia chamada filosofia pessimista. Isso. Né? É uma filosofia pessimista, uma filosofia onde não tem... onde a angústia é a resposta para o ser. A angústia... Veja que ponto, né? Veja que ponto. Claro, dentro do contexto deles de guerra, né, mundial, de devastação, de fome, de miséria, de pobreza, de tudo mais, a resposta para isso tudo, em vez de ser uma resposta de esperança, uma resposta que produz de fato saída para o ser humano, é uma resposta pessimista. Ou seja, o esvaziamento de sentido, o esfacelamento do sentido para a realidade. Isso. A realidade não tem mais, não existe uma realidade na realidade. Mas veja como isso está tão atrelado à própria mentalidade do ser humano. A gente não pode separar a teoria do que é o ser humano na prática. Perfeito. Porque o que é que acontece? Eles se sentiram tão culpados em relação àquilo que o que é que aconteceu depois? Em vez de voltar à verdade, o inimigo disse o quê? Não tem mais esperança. É isso que vocês têm que abraçar. Que não tem mais esperança para vocês. E não é isso que o inimigo tenta fazer na vida de diversas pessoas também, que caem em pecado, como aconteceu nas 2 guerras, que foram pecados gigantescos feitos pela humanidade. Ele vai em cima daquela pessoa e vai tentar convencer aquela pessoa que o que é que acontece? Não tem mais sentido para você. Exato. E é essa mentira
vinda do inimigo que esses filósofos terminaram abraçando como verdade para a vida deles. Mas tem uma pergunta feita por um pensador cristão que é: e agora como viveremos? E agora como viveremos? Esses filósofos não vão viver de acordo com aquilo. Não. Eles vão viver de acordo com alguma coisa que preencha aquilo para eles. Eu acho que é importante a gente entender de que o ser humano ele tem um sentimento inato por aquilo que é absoluto, para ele conseguir se amparar em algo, e esse sentimento foi colocado por Deus. Isso. Eu acho que a verdade é essa. Essa é a essência, né? Exato. Muito bem, vamos fazer mais uma pausa aqui no Espaço Jovem. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Que bênção! Essa é a banda da Área 15 em Cavaleiro. Já estamos de volta com o programa Espaço Jovem. Encontre agora mesmo a nossa transmissão nos canais do YouTube e ADPE Live e Rede Brasil Oficial. Compartilhe com seus amigos e familiares. Chame todos juntos para assistir ao nosso programa de hoje, que está assim em alto nível, viu? Muito bom. Estamos sendo enriquecidos e abençoados. Conversando hoje, para você que está chegando agora, ligando sua TV, acessando a internet, o tema A Fé na Era do Relativismo. E conosco está o presbítero André Santos e o jovem Rilson Joás. Bom, o nosso assunto, né, relativismo. E é certo, presbítero Rilson, pensar aquilo que eu estou fazendo, desde que não esteja prejudicando ninguém, estou aqui quietinho, fazendo alguma coisa, considerando como certo, né, no meu mundo, no meu pensamento. Se não está fazendo mal a ninguém, eu continuo fazendo, ou tenho que ter uma referência, eu tenho que ter uma base para não estar aí envolvido nesse pensamento relativista? Isso daí é uma das muitas consequências, né, do relativismo, da filosofia relativista dentro da sociedade, né, dentro da ideia da gente de uma maneira geral, que é achar, era aquilo que a gente comentou em outros blocos, né, você adere tanto a esse pensamento que você vai relativizando, inclusive, coisas que são fixas, né, vamos dizer assim, como o pecado, por exemplo. Então, quando você olha e diz, ora, se eu não estou fazendo mal a ninguém, então não é errado. É uma premissa falsa. Começa por aí, né? Começa por aí. Por quê? Porque não necessariamente significa dizer que porque não está afetando o próximo, né, é bom aquilo que eu estou fazendo. É bom aquilo que eu estou realizando. Eu posso estar aqui de uma maneira geral, me cortando. Eu não estou afetando ninguém, mas eu estou fazendo mal a mim mesmo. Em algum ponto você vai estar fazendo mal, nem que seja a você mesmo, né? E relativizar esse conceito é você assumir e abraçar determinados erros por causa ou em prol de uma filosofia que é contraditória em si. Parece com Saul fazendo a coisa certa de modo errado, né? Eu estou aqui sacrificando, né? Perfeito. Estou correto, mas não era o que Deus queria. Exatamente. E Deus estabelece um padrão, né? Nesse contexto, partindo por um argumento bíblico, Deus estabelece um padrão. Deus estabelece uma moral, como falamos aqui, né? Deus é o autor de uma moral fixa. E Paulo chega a dizer, em Romanos, de que ele inscreve isso dentro dos corações do homem, né? Ele inscreve essa moral, esse raciocínio de certo
né, dentro do coração dos homens. Eu acho interessante porque o relativismo vai dizer, ora, não existe um certo, existem diversos certos, né? E talvez, o que é certo aqui no Brasil, por exemplo, possa haver um certo diferente em outro lugar. Mas note um certo paralelismo aí. Existe sempre o conceito de certo e de errado. O que o ser humano faz é perverter isso. Ele perverteu o sentido original de certo e de errado. Exatamente. A ponto de diversas culturas e diversas sociedades, né, diversos antropólogos vão argumentar dessa forma, né, e diversas culturas, diversas sociedades criarem o seu conceito de certo e errado. Mas perceba, irmão Manassés, jovens, todas elas criam conceitos de certo e de errado. Exatamente. E aí você para pra pensar, refletir comigo aqui, de onde isso surgiu? De onde veio isso? Quem foi a primeira pessoa que olhou e disse, eu vou estabelecer um conceito de certo e errado aqui? Eu vou criar, isso aqui pra mim é certo, isso aqui pra mim é errado. Quem foi o primeiro que olhou assim e disse, eu vou fazer isso? Parte da premissa de que existe alguém que colocou, que inscreveu isso dentro do coração humano. Tá dentro do coração. Está dentro da cultura humana. Isso. Foi Deus quem inseriu dentro da cultura humana a ideia de certo e de errado. Ainda que ela divija de sociedade para sociedade, porque o pecado faz isso. Mas existe, mas está lá. Tem aquela tem chama, certo, né? exatamente. Eu lembrei agora do Dom Richarlison, né? O fator Melquisedeque. Perfeito, exatamente. Quem leu esse livro, quem ainda não leu, está perdendo, né? É verdade. Mas você vai entender toda a dinâmica, né? Toda a arquitetura da sociedade em todas as eras, que tem essa chama. Isso. Né? Tem uma coisa universal que o relativismo quer quebrar, né? Que é Exato. individualizar a minha verdade, a sua verdade, mas existe algo que é universal. Isso é muito poderoso. Que aponta para Deus. É interessante o que o presbítero estava falando, porque existem algumas ideias, inclusive, que elas são universais a todas as culturas. Matar uma pessoa inocente é errado em todas as culturas conhecidas. Perfeito. Ser uma pessoa covarde diante de um desafio é errado em todas as culturas conhecidas. Ser uma pessoa que trata bem o próximo é algo que é louvado em todas as culturas conhecidas. A gente não vai a outro país e de repente virou um mundo em que é legal fazer aquilo. A gente pode encontrar pessoas que façam aquilo, mas aquilo é consequência do quê? Do pecado no coração humano. E é interessante o que o presbítero estava falando também, o que o senhor está falando também, do fator Melquisedeque, que é aquela ideia de que dentro de cada sociedade humana, independente de que ela tenha ouvido de Cristo ou não, existem certas verdades ali, essa verdade de letra menor, de que elas apontam para Cristo. Existem verdades ali tem um eco, sobre né? a vida, tem um eco ali daquela verdade. Tem um eco. A vida é algo que deve ser preservado. Por que a vida é algo que deve ser preservado? A Bíblia responde que a vida foi criada por Deus e a vida humana reflete a imagem do próprio Criador. Outras ideias também, pode ser que o amor é algo importante. Por que o amor é algo importante? Porque todos os seres humanos vieram daquele que é amor. E o que é que a sociedade vai tentar fazer para tentar diminuir isso? Ele vai pegar uma ideia que seja boa, por exemplo, o amor, e vai tentar absolutizar aquilo. Vai dizer que, já que a gente não tem Deus, a gente vai se agarrar a uma ideia de amor, uma ideia de igualdade, uma ideia de solidariedade entre os homens, seja qualquer ideia que for, e vai dizer que quem não aceitar a nossa ideia disso, está perdendo. E o que é que está abrindo mão? Abrindo mão de toda a moralidade do homem que aponta para Deus. Não é só uma única coisa. O ser humano é um ser complexo, feito especialmente por Deus, com diversas características, com diversos membros, com diversas faculdades. E o ser humano é feito assim, e o pecado pode ter arruinado parte disso, mas tudo que temos de dignidade aponta para Deus. A argumentação nesse sentido, ela é falha, né? Porque você pega a premissa de uma coisa boa, né, e diz, olha, se você está indo de encontro à nossa igualdade de ideias aqui, é porque você é um fanático. Isso. Você não tem espaço aqui, né? Daí que às vezes a gente não pode, às vezes não tem espaço para argumentar, né? Com os professores, com as pessoas. Por quê? Porque parece que só a verdade que é pregada por eles importa. Isso. Parece que só a fala deles importa.
Então não segue bem por esse caminho, não segue bem por aí, né? Tem um comentário aqui da jovem? Justamente, e quando nós estamos na universidade, por exemplo, que nós vamos rebater esse contexto, a nossa verdade para eles é errada, mas nós temos a obrigação de aceitar aquilo que eles falam. Ou seja, nós não podemos rebater o que eles falam, mas eles podem rebater aquilo que a gente acredita. Então, de qualquer forma, eles vão tentar induzir na nossa mente aquilo que eles querem que aconteça. Mas nós, jovens, precisamos ter em mente aquilo que acreditamos, que é a fé, que é algo que Deus veio e depositou. E Ele deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, como consumador disso. Então, independente do que o relativismo ache, eu acho que para nós, jovens, devemos sim acreditar, confiar e rebater com aquilo que nós acreditamos, né? Porque a nossa verdade é algo que está biblicamente concreta, que faz sentido, né? Porque como o senhor falou no bloco passado, né? Cristo é a verdade. Ele é a verdade que liberta, ele é a verdade que salva. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então esta é a verdade, embora que para os olhos deles não pareçam, mas sempre vai ser assim. Sempre nós iremos falar a verdade, o que é certo, e eles vão rebater, né? Independente do que para eles seja a verdade, mas no fundo eles sabem que o cristianismo, ele é algo sério e ele é algo verdadeiro. Exato. Eu acho importante a gente destacar, inclusive pegando o raciocínio que a jovem falou, de que tem muitos jovens que estão se perdendo, Manassés, dentro da universidade, dentro dos meios acadêmicos, dentro do trabalho, enfim, dos meios de uma maneira geral, né? Porque eles não atentaram para o versículo que a gente já falou, João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Perceba que o primeiro passo é conhecer a verdade. Conhecer a verdade a qual você acredita. Tem jovem que chega dentro da universidade, tem gente que chega por aí nos meios de questionamento de fé e tudo mais, tal, que ele não conhece a própria fé. Ele não conhece aquilo que ele acredita, aquilo que faz ele ser aquilo que ele é. Não tem raízes. Exatamente. Veja, eu queria citar um texto aqui de João, no Evangelho de Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 17. Você vai ver aí João argumentando, na realidade João não, João escrevendo, né, da argumentação de Jesus. Jesus diz o seguinte, no 17:3, ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se fosse necessário, a gente tinha dado esse versículo e tinha terminado o programa. Né? Fechou. Fechou, porque não existe mais argumentação para isso. Daqui foi o próprio mestre que falou. Isso não foi eu, não foi João, não foi Pedro, não foi Marcos, não foi ninguém que falou, foi o próprio Jesus. Jesus disse, olha, a vida eterna é esta, que vocês conheçam a ti só, ou seja, conheçam a Deus por único Senhor e a Cristo a quem Ele enviou, que é a verdade, que é o caminho e é a vida, Ele mesmo afirma. Veja que Cristo sempre trabalha afirmando a verdade, a veracidade da sua pessoa. Então, você precisa ter experiências com Deus primeiramente, você precisa ter experiências com a palavra, né? Não é pecado questionar, não é pecado ter as suas dúvidas, né? Mas entender de que as suas dúvidas elas vão ser retiradas, elas vão ser sanadas quando você atentar para a palavra de Deus, quando você atentar para o relacionamento com Deus, para um relacionamento mais profundo com a pessoa de Jesus Cristo. E aí você vai começando a ver as coisas com um olhar diferente, sobre uma ótica diferente, que é a ótica de Deus e é a ótica maior de todas, ela é absoluta, ela não tem entradas, não tem nada que você possa relativizar, assim, não, Deus talvez faça assim, Deus talvez faça dessa forma. Não, Deus é único, Ele é absoluto, Ele olha assim e diz, eu faço assim, dessa forma, acabou-se. Entende? Então, assim, tem muitos jovens que se perdem por causa disso.
Né? Se perdem porque não conhecem. E quando chegam lá dentro da universidade, quando chegam lá no questionamento da sua fé, ele não consegue mais argumentar. Falta força. Nós temos hoje a escola dominical, que é uma forma da gente formar, né, os jovens, os irmãos, as irmãs da nossa igreja, mas principalmente os jovens, que é um barro ainda mole. Né? Aí você chega numa universidade, quem é que vai trabalhar o pensamento deles? Essas pessoas que querem introduzir justamente o relativismo. Aí, né? O indivíduo vai, Wilson, e se adequa aos... como existe um vazio, né? Porque é aquela premissa básica que a gente usa no evangelismo, né? Diz, olha, tem um vazio dentro do seu coração e só pode ser preenchido do tamanho de Deus. Isso de fato é. Só que aí o ser humano ele vai buscar coisas que possam, que ele imagina que possam preencher aquilo dali. E vai ficar tentando, buscando a vida inteira preencher. O que é que o indivíduo que chega dentro da universidade e é questionado sobre a sua fé e não tem o preenchimento dentro do coração disso daqui que nós acabamos de ler, né? De conhecer a verdade, de conhecer a Deus, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar preencher com teoria. Isso. Ele vai tentar preencher com ideologia. Pegando o gancho que a jovem falou, nessa questão de eles impõem a nós, né, suas teorias, mas quando a gente vai falar da nossa, isso é coisa de religião, né? Só que é teoria. O que eles passam pra gente é teoria. E eu lembrei do meu irmão que já dorme no Senhor, irmão de sangue, e o professor dizendo que, falando da evolução, que nós evoluímos, viemos do primata e tal, e a escola era pertinho assim, numa mata, passou em Saguins. Aí meu irmão disse, eu vou mexer com ele agora. Disse, professor, teus primos ali. A professora ficou bravo. Disse, mas o senhor acabou de falar para mim que o senhor veio dali. Quer dizer, eu estou falando algo que eu não concordo. Quer dizer, quer impor a você, quer impor as coisas, mas eu mesmo não acredito. É verdade. É mais ou menos isso que acontece. É mais ou menos isso aí que acontece. Aí vai se enchendo a filosofia, ela é muito boa. Falamos aqui de filosofia o tempo inteiro, né? Isso. Citamos aqui os filósofos. Conhecer é muito bom. Você precisa estudar. Você precisa entender. Mas você precisa entender que isso daqui é a verdade suprema. E que isso daqui não é questionar... Assim, não existem questionamentos que possam debater, assim, colocar abaixo isso daqui. O mais profundo que o ser humano está buscando, feito o senhor explicou naquele outro bloco, é respondido pela palavra de Deus. Perfeito. Exatamente. E aquilo que a gente tem de dúvida, a gente deve levar cativo a Deus. É interessante que o Novo Testamento vai apresentar que o Espírito Santo ele testifica da verdade de Deus. Uma das funções principais do Espírito Santo. Uma das funções principais do Espírito Santo é essa. Então, no momento em que nós possamos estar ali, num momento de dúvida, no momento que alguém nos questionou alguma coisa que nós não sabemos responder, pode acontecer isso. De virem a nós, seja na escola, na universidade, trazerem uma teoria, uma coisa talvez que nós nunca ouvimos falar antes. Exato. E o que é que a gente vai fazer diante daquilo? Em primeiro lugar, dizer, nesse momento eu não tenho como responder isso. Mas fazer o quê? Orar, buscar na palavra, talvez buscar algum professor de escola dominical, o pastor, algum irmão que tenha conhecimento sobre isso, um presbítero, um diácono da igreja, alguém de confiança, perguntar em relação àquele assunto. Se for um assunto mais complicado, continuar orando. E a gente sabe, por fé, que o Espírito Santo é quem vai testificar em relação àquilo. Exato. O problema de muita gente é ir, me permite utilizar essa expressão, ir na onda dos relativistas e achar que a premissa básica deles é verdadeira. Isso. A premissa de que tudo é relativo, existem diversas verdades e tudo mais, essa premissa que encanta, né, como a gente já falou aqui, né, que seduz, e aí achar que tudo é verdadeiro. Aí olha assim para a verdade que ele segue e diz, não, isso aqui não existem diversas outras aqui e tal, para eu seguir também. Calma! Vamos questionar primeiro? Isso. Vamos ver o que é que... Se o meu cristianismo é passível de questionamentos, é passível de dúvidas, os outros também são. Ou não? Ou correto, né? Por que eu não posso questionar os outros também? Eu já vou assumir aquilo como verdade? Ora, então nesse caso a minha premissa já é errada. Porque se eu pego tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, desde pequenininho, lá com o Davizinho, Golias e tudo mais, tal, aquele, né, no Coralito, né, como a gente chama, no infantil, aí depois vou para a União, aí aprendo lá os estudos da União, aí depois vou para o jovem, para a campanha, começo a pegar os estudos de Progeférias, estudos ali e tal, aí pego aquilo dali tudo no bolo que eu aprendi, aquilo tudo que foi construído na minha vida, e porque o professor disse no primeiro dia de aula,
que a escola de Frankfurt, que Marx, eu vou dar nomes, que Marx, que Foucault, que Hockenheim, que os diversos teóricos aí, filósofos, eles estão dizendo que o cristianismo é falso, aí eu pego tudo aquilo que eu estudei minha vida inteira, e porque o professor disse no primeiro dia de aula que aquilo dali que ele estava falando era verdade, que o que eu acredito é mentira, aí eu passo a crer que tudo aquilo... Ora, me permita, não é? Colocando dessa maneira, eu coloco dessa maneira porque geralmente os professores não vão colocar dessa maneira, né? Porque ele vai querer, obviamente, que aquilo dali que ele está falando seja seguido, seja pensado, seja adequado à mente do indivíduo. Agora, eu coloco dessa maneira para ficar uma coisa bem clara, que é muito basilar. Ou seja, Está faltando o que Paulo disse, né? Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa firmeza, né? Que muitas vezes nós precisamos, que a juventude precisa dizer, não concordo, fazer como Daniel. Pode trazer o melhor vinho, a melhor comida. Perfeito. Eu não vou entrar nessa, né, presbítero? Exatamente. Então, concluindo, aquilo, você olhar assim e dizer, calma, peraí, ok, muito interessante o que o professor acabou de dizer. Vamos anotar aqui e vamos ver, vamos pesquisar, vamos entender aqui. Se eu estou questionando a minha Bíblia, por que eu não posso questionar o livro de teoria de qualquer teórico que se apresenta por aí? Não é um relativismo? Não posso questionar as ideias? Então vamos lá, vamos buscar o que é de fato, o que responde de fato à realidade. Né? Para ter uma resposta sólida, para saber realmente como responder, como diz também o apóstolo Pedro, para ter como responder a razão da sua fé. 1 Pedro 3,15. Isso, exatamente. E o relativismo, ele vai cair diante disso, por quê? Porque ele toma como premissa que tudo é relativo. Mas se você realmente começar a estudar aquilo, tem um teólogo cristão que vai dizer, eu comecei a ler teólogo cristão não sabendo do perigo que eu estava entrando quando comecei a ler aquilo. Que ele era ateu e terminou se convertendo ao cristianismo. Por quê? Porque ele foi estudando e terminou se convertendo. Então, se você está entrando aí na faculdade, pega algum livro que tem alguma dúvida, traz alguma dúvida. Josh McDowell, C.S. Lewis. Exatamente. Né? São teóricos que acho que deu uma dessas daí. C.S. Lewis foi o teórico que me veio à mente nesse momento, ele estava se referindo à leitura que ele fez sobre a pessoa de Cristo em outro teólogo cristão. E quando ele leu aquilo, ele passou a pensar, se Cristo é realmente tudo isso, olha o que eu estava perdendo. Maravilhoso, né? Cristo é irresistível. Cristo é uma Maravilha. Coisa... O texto, só para a gente finalizar, o texto de João, capítulo 7, lá no finalzinho vai dizer que os fariseus, com raiva de Jesus, mandaram os chefes da guarda prenderem Jesus, aí eles vão. Aí a Bíblia diz no versículo seguinte que eles voltam. Aí ele pergunta, cadê o que a gente mandou prender? Eu disse, olha, é porque ninguém nunca falou feito esse homem. Mas o que me dá a entender é o seguinte, o texto é que eles chegaram e o erro deles, entre aspas, foi ter parado para ouvir Jesus. Aí quando você começa a ouvir, aí você vê a completude da coisa. Você vai vendo que responde a todos os anseios humanos, a todas as perguntas. Aí você olha, aí o guarda olha assim e diz, não dá não. Eu não vou prender esse homem, eu tenho que voltar para lá e dizer que não dá. Olha, o assunto é maravilhoso, né? Mas nós estamos chegando ao final do programa de hoje, então a gente entra no Deus Fala ao Coração, né? Então, quero agradecer ao presbítero, fique à vontade para suas considerações. Amém, irmão. Nós queremos agradecer a Deus, né? Primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui, agradecer o convite, mais uma vez, de estarmos aqui nesse espaço jovem, que temos um apreço muito grande, né? E agradecer ao nosso pastor presidente, né, que tem nos dado a oportunidade de jovens obreiros como nós, estarmos aqui também compartilhando, né? Agradecer a Hilson, né, que esteve do nosso lado aqui também, todos os jovens, né, de maneira geral, mandar saudações ali para o pastor Natanael Soares, que sempre nos assiste, né? O pastor Sebastião Félix, que também é sempre um ouvinte, um espectador assíduo, e também a irmã Mude, lá de Camaragibe. Ela sempre fala, olha, sempre assiste o Espaço Jovem, então Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Rios, obrigado aí pelas contribuições. Amém. Gostaríamos também de agradecer a Deus, a nosso pastor presidente, pela oportunidade de estar aqui e a honra de estar aqui no Espaço Jovem com vocês. Eu acredito que vocês perceberam um pouquinho pela tremedeira que a gente não estava... Normal. Não estava normal, mas a gente sabe que tudo é pela graça, tudo é para a graça e tudo é para a honra e glória
nosso Senhor Jesus. Eu agradeço a minha esposa também, viu, mano? E ao meu filho, Puxar sua orelha. E aos jovens, né? Quem gostou, diga amém. Amém. Então gostaram, e com certeza você de casa também. Relativismo é a visão de que todas as crenças, costumes e ética são relativas. Não existe o certo e errado. O que é certo para você pode ser errado para mim e vice-versa. Portanto, não existe uma verdade absoluta. Essa concepção é contrária à Bíblia e aos seus princípios morais e éticos eternos e imutáveis, como os 10 mandamentos, por exemplo, que são normas divinas que orientaram o povo de Deus no passado, mas que ainda servem de orientação para todos os homens de todas as nações e de todos os tempos. Como cristãos, precisamos buscar na palavra de Deus o que é certo e errado, e não de acordo com os padrões de filosofias meramente humanas. A verdade não é subjetiva. João 17:17. Santifica-nos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O relativismo desistiu completamente da verdade e os relativistas desistiram completamente de Cristo, pois Ele é a verdade, como Ele mesmo nos diz em João 14 e o verso 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em um mundo regido pelo relativismo moral, nós cremos em verdades, valores e princípios absolutos. Não nos conformamos com este século. Cremos que a palavra de Deus é a verdade, que só Jesus é o Salvador da humanidade e o caminho de volta a Deus. Que o Senhor nos ajude e que continuemos transformando, neste mundo de caos, sem esquecer que somos libertos por Jesus e já não somos regidos por este mundo caído. Que não sejamos influenciados mesmo vivendo em uma geração corrompida. Que possamos ser como os amigos de Daniel, dispostos a enfrentar a fornalha, mas não negociar os nossos valores, que são os princípios absolutos de Deus. E como na vida do crente tudo começa e termina com oração, presbítero, fique à vontade para fazer uma oração por todos. Amém, irmãos. Nós oremos. Pai santo e eterno, em tua presença te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que estivemos aqui te adorando, Senhor Jesus, falando da tua pessoa. Pai santo, nos ajudas, que nossas mentes, Senhor Jesus, possam glorificar a Ti e que nenhum mal, Senhor Jesus, possa tomar conta dela. Abençoa todos os jovens, todos que estão nos assistindo. Enche-nos da Tua presença e do Teu poder. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e obrigado por estar conosco até agora. Você segue com a programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo Espaço Jovem. Senhor, não vou dividir a minha adoração.